Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso primeiro dia de introdução ao Antigo Testamento 1, segundo bloco. Vamos lá. Nós estamos passando aqui os slides e acabamos de começar, falamos sobre a Bíblia, ela é composta por 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. E lemos aqui a primeira frase, foi onde paramos, que é a palavra Bíblia, vem dessa expressão que é biblion, que significaria rolo, livro ou biblioteca. Continua para nós, Gil, por gentileza. Claro. É formada pelos livros canônicos que são inspirados, inerrantes, infalíveis e suficientes. Os 66 livros são considerados autoritativos. Neles encontramos sola scriptura da Reforma Protestante, termo usado por João Crisóstomo, século IV. Aqui eu quero gastar um tempo com vocês. Eu sei que no nosso livro-texto nós estaremos trabalhando bastante sobre isso. Todos os livros pelos quais nós estaremos estudando, nós estaremos abordando isso. A gente vai trabalhar muito sobre essa definição, livro canônico, o que é um cânon. Mas o que eu gostaria de destacar agora aqui são essas 4 palavras aqui: inspirados, inerrantes, infalíveis e suficientes. O que vocês entendem por essas palavras? Vamos lá. Inspirados. Irmão Júnior. Inspirados, irmão Júnior. O que o irmão entende quando falamos que esses 66 livros são inspirados? São inspirados pelo Espírito de Deus, né? Sim. O que Inspiração mais? divina. Inspiração divina. Irmã Cleusa, o que a irmã entende como livros inspirados? Eu entendo assim, que eles são livros inspirados por Deus, né? O Espírito Santo de Deus, por intermédio do Pai, inspirou os homens a escrever. Então, eu vejo assim, que é uma inspiração divina. Certo. Hoje em dia, tem tido bastante, eu diria, discussão sobre esse tema, que é necessário se fazer uma releitura da Bíblia. Vocês têm ouvido isso? Eu já que ouvi. Nós precisamos contextualizar as Escrituras, porque elas são ultrapassadas, antiquadas, tem partes que são inspiradas, tem partes que não são inspiradas. Já ouviram? Já ouvi. Já. Pregadores que outrora tínhamos como pessoas extremamente piedosas e hoje estão com esse discurso? Verdade. Sim. Fica aqui a minha denúncia e a minha crítica a alguns pastores que antes tínhamos como apreço, como Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, e tantos outros que estão se enveredando por um caminho de uma releitura. E isso é lamentável. É uma reinterpretação, uma contextualização. E aqui fica uma crítica a eles e a qualquer outro que pense assim, porque isso não é novo, viu, irmãos? A teologia liberal, ela já flertava com isso nos séculos passados. Quando nasce o liberalismo? O liberalismo nasce logo depois que houve a reforma protestante, em que as pessoas, vamos dizer assim, elas saíram debaixo daquele cabresto do império, da religião católica, e elas se sentiram agora livres para serem, pensarem, existirem. E nesse contexto de liberdade, que é muito bom, quando o ser humano ele começa a flertar com ele próprio, aí nasce aquilo que chamamos de humanismo. Ou seja, nós nos bastamos, nós nos tornamos autossuficientes. E dentro disso, muitos teólogos começaram então a fazer, eu diria, uma teologia também humanística, dizendo, não, a Bíblia nesse ponto está errada. Porque se tivesse certo, seria assim.
mas aqui isso não é milagre, isso é mito. E aí começam a articular e começam a humanizar. Então, a teologia liberal nada mais é do que os teólogos tentando explicar a Bíblia pela mente humana. Então, por exemplo, um teólogo liberal, um pastor liberal, ele é liberal no que se diz respeito a essa questão da teologia, muitas vezes. Então, é aí onde nasce a teologia liberal. Conta-se uma história de um pastor que foi visitar uma ovelha, uma irmã. Fazia muito tempo que ela não ia na igreja, então ele resolveu fazer uma visita. E quando ele chegou na casa dessa irmã, ele pegou ali e falou: irmã, a irmã tem uma Bíblia? Ela disse: tenho sim, pastor, está aqui, empresta para mim. Aí ela chegou e disse assim: pastor, o senhor quer um copo d'água, um chá, um café? Ele falou: sim, irmão, eu quero um copo d'água. Aí ela foi na cozinha pegar um copo d'água, e aí o pastor começou a pegar a Bíblia e começou a tentar folhear a Bíblia para achar um texto para ler para a irmã. E de repente, quando o pastor estava folheando a Bíblia, ele começou a notar que a Bíblia da irmã parecia aquele gibi de criança, sabe, todo cortado? Gibi de criança que cortam as páginas. E aí o pastor começou a ficar preocupado, falando: pelo amor de Deus, a Bíblia da irmã está cortada. Cortada aqui, cortada acolá. A irmã fica cortando a Bíblia. E a irmã veio, ele bebeu a água e falou: irmã, eu estava folheando a sua Bíblia e notei que a irmã cortou várias páginas da Bíblia, várias porções. Por que a irmã fez isso? Aí a irmã, com toda a simplicidade e verdade, disse: pastor, quando o senhor estava no púlpito e o senhor dizia: olha, essa porção aqui é inspirada por Deus. Essa outra aqui não é inspirada por Deus. Então, quando eu chegava em casa, eu falava assim para mim: ora, eu não quero nada para mim que não seja inspirado por Deus. Eu pegava a tesoura e arrancava, pastor. Simplesmente fazia isso. Foi um choque aquele pastor liberal. Por quê? Porque a teologia que ele aprendeu no seminário, nas fontes que ele foi treinado, fizeram dele um crítico ao que nós chamamos de livro inspirado por Deus. E no momento em que ele falava à comunidade, aquela irmã que queria simplesmente obedecer a Deus e acreditava na Bíblia como um livro sagrado, no momento que ele dizia isso é inspirado, ela conservava. Na hora que ele dizia isso não é inspirado, isso foi um autor, foi alguém que... ela arrancava, falava: isso não me importa, isso é coisa de homens. Aquele pastor deve ter se arrependido muito por essa ocasião. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? A Bíblia ela é inspirada por Deus. E a gente tem dois textos lindos que dizem isso, né? Que estão em Pedro, inclusive. Pedro e Timóteo, 2 Pedro 1:20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou inspirados pelo Espírito Santo. E em 2 Timóteo, capítulo 3, também, do versículo 16 e 17, também diz algo tão importante, que eu quero ler com vocês também. Irmãos, eu acredito na inspiração da Bíblia. E eu quero dizer para vocês que, na minha compreensão, nós seguramos o livro dos céus nas mãos. E Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, escreveu um livro mais sábio do que qualquer homem sábio dessa terra. Amém. Se ele quisesse ter articulado com palavras mais rebuscadas, ele o faria, porque ele é Deus. Mas se ele quis se comunicar desse jeito a nós, é porque ele é Deus e ele é sábio. E ele saberia que aquele que fosse crer nele, creria na revelação que ele deixou, ou mesmo que ele tivesse escrito um livro
com um vocabulário de anjos. Quem realmente fosse crer nele, creria da forma que ele se revelou. Mas Deus, na sua onisciência, deixou aquilo que dele é melhor, ou daquilo que ele achou que era melhor. Então, eu, particularmente, vejo que essas novas frentes, essas novas mudanças, nada mais são do que vaidades e soberbas e presunções humanas para querer alterar a palavra de Deus. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 15 e 16, diz assim, ou melhor, do 15 ao 17, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E o 16 e o 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Então, quero gastar esse momento aqui, porque é importante fundamentar isso. A Bíblia ela é inspirada. Ela tem o hálito de Deus, ela tem o sopro de Deus, ela tem o dedo de Deus. E eu gosto muito de dizer isso. A Bíblia na Terra é a única coisa que é eterna. Vou repetir. A Bíblia na Terra é a única coisa que é eterna. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Tudo que está aqui, eu e você não somos eternos, somos imortais. Tivemos um começo e não teremos um fim. Deus queira que o nosso fim seja para sempre ao lado de Deus. Aqueles que forem condenados terão um fim eterno no inferno. Mas nós não somos eternos, nós somos imortais. Uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Mas nascemos num momento na história e no tempo. Mas a palavra de Deus, ela está com Deus desde quando Deus existe. Deus é eterno. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Assim como o amor é um atributo de Deus, e ele vem de Deus, e o amor é a essência de Deus, a palavra de Deus é a essência dele. Que ele se comunica a nós e que ele nos presenteia. Mas os céus e a terra passam, a terra é destruída e é refeita pelo fogo, e a palavra se mantém. Por quê? Porque ela é eterna. Podem ver que Saul foi rejeitado porque desprezou a palavra de Deus. Davi foi aprovado porque guardou a palavra de Deus. Eu estou lendo o texto de 1 Samuel, e hoje, inclusive, foi minha devocional. Lembram daquela história do profeta velho e do profeta novo? O homem de Deus de Judá que vai a Betel? E do profeta velho? Nos dias de Roboão e Jeroboão? Lembram? Quando há divisão do reino? Quando há divisão do reino, parte fica com o filho de Salomão, Judá, o sul, e parte, 10 tribos, fica com Jeroboão. E o que acontece que quando há essa divisão, há um profeta que sai de Judá e vai a Betel e fala para Jeroboão. E quando chega para ele, diz que Deus iria sentenciá-lo, etc, etc e tal, e que o altar ia ser quebrado, e Jeroboão aponta a mão paralisa, e aí o profeta, o próprio rei pede para o profeta orar por ele, e o altar se racha, e ele ora, o braço do rei volta, ou seja, milagres sobre milagres ali. A Bíblia conta a história de um profeta velho, porque quando o rei chama esse profeta para comer na casa do rei, o profeta fala para o rei, olha, rei, Deus me deu uma palavra, que era para eu voltar, mas para eu não comer na casa de ninguém e voltar por outro caminho, e não beber na... Aí ele vai embora. Essa mensagem chega a um profeta velho. Os filhos contam. E aí esse profeta velho vai ao encontro do homem de Deus. E aí o profeta velho mente. Lembra dessa história? Vocês conhecem essa história? Isso está em 1 Reis 13. Depois, leiam lá.
E aí o profeta velho mente, dizendo que um anjo de Deus veio e falou com ele, para ele ir lá na casa, né, do profeta velho e tal. E o profeta velho conta essa história e o homem de Deus diz, bom, já que o anjo de Deus diz, então... Mas antes disso ele tinha dito, não, eu não posso voltar com você, porque Deus me deu uma palavra, para eu não comer nem beber na casa de ninguém, para eu voltar, inclusive, para outro caminho. E aí o profeta velho mente, a Bíblia fala que ele mente. Olha só, irmãos, é forte, hein? É possível um profeta mentir? É mesmo. Vaidade. E aqui o homem de Deus dá ouvido ao profeta velho. Oh, meus irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O profeta aqui, o homem de Deus, de Judá, se esqueceu de Balaão, que Deus não fala duas coisas. Se Deus disse A, é A. Se Deus disse B, é B. Era um profeta velho? Era, mas ele tinha que orar a Deus. Ora, Deus tinha dito para não parar, Deus tinha dito. Agora vem o anjo e diz, oh, meu Deus. E o texto diz em dois momentos, no versículo 21 e depois também no versículo 26, diz que você desafiou a palavra do Senhor. E depois diz, e o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O profeta, homem de Deus de Judá, no momento em que ele não considera mais o que Deus tinha falado para ele e dá ouvido agora à mentira do profeta velho, ele desafia a palavra de Deus que Deus tinha dado a ele. E o que acontece? Vocês conhecem a história. Um leão sai, pega ele, mata ele, não come ele, e o leão fica do lado do profeta e do jumento. E não mata nenhum. O profeta velho vai lá e pega ainda o corpo, do lado do leão. Leva para casa, e ele chora, e enterra, e depois diz até para os filhos, olha, filhos, depois, quando eu morrer, me sepulta do lado. Possivelmente esse profeta velho se arrependeu. Por quê? Porque ele cometeu um deslize, ele falou em nome de Deus o que não era. Mas perceba, o profeta velho mentiu, mas o profeta velho não desafiou a palavra de Deus. Olha que forte. Olha que forte. Uma coisa é você pecar. Você é pecador? Eu sou pecador. E outra coisa é nós irmos contra a palavra. O homem de Deus de Judá, que foi a Jeroboão, que viu o milagre acontecer, que a mão de Jeroboão ficou paralisada e depois orou, a mão voltou. Jeroboão viu o altar se rachar, viu as coisas acontecer, morreu porque ele desafiou a palavra de Deus. Faltou discernimento, faltou sabedoria. A Bíblia é inspirada, irmãos. Jamais duvide. Se você não entender é uma coisa, se eu não compreender é uma coisa, mas nunca desafie. Deus é Deus. Creia nela, tá bom? Deixo aqui, eu sei que a gente saiu da teologia, veio um pouco mais para o lado pastoral, inspirativo, mas é um presente de Deus ao coração de vocês, porque essa foi a minha ministração que o Pai me deu hoje cedo e eu nem imaginava que eu ia passar para vocês, tá bom? Mas a Bíblia, ela é inspirada. Ela é inerrante. O que você entende, pastor Johnny, como inerrante? Não há erros. Não há erro. Pastor, não há erro. Ponto final. Deus disse. É assunto de fé. Não há erro. Podemos não entender, podemos não compreender, podemos até não crer. Mas o fato de nós não crer não quer dizer que tenha erro. Amém? Não anula a verdade. Não anula a verdade. O que mais? Gil, o que é infalível? Infalível, Gil. Infalível. Infalível. O que você lembra? Vamos lá, Júnior, ajude-nos com infalível. Advogado. Que não falha, né, pastor? Isso. Não pode falhar. Seu microfone, irmão Júnior, está travado. Eu travei. Ainda agora estava um sonzinho, eu travo. Infalível, Júnior. Como o irmão falou, né, não falha, né? Que é verdadeira, autêntica, né? Não tem falhas, né? Não tem como falhar, né? Deus prometeu, vai acontecer. É infalível. Não falha. E outra coisa interessante é que, além de ser inspirada, também tem a questão do decálogo, que além de ser
aí é revelada, né? Porque ali os mandamentos foram escritos por Deus, né? Para Moisés. Exatamente. A gente vai chegar lá, mas eu gosto de dizer que na revelação escrita começa por Deus e Deus presenteia Moisés. Sim. Né? Deus começa escrevendo a revelação escrita com o seu dedo, dá a Moisés e depois diz: agora, Moisés, continue escrevendo. Fantástico, né? E suficiente. O que a gente entende, irmãos? O que a gente entende por suficiente? Só a escritura, não precisamos de mais nada. Ela é Suficiente. Ela nos basta. Ela é suficiente. Hã? Se acrescentar mais nada. Não precisa. Ela é tão plena, completa. Por isso que vem essa palavra. Essas palavras, irmãos, elas não são apenas palavras, elas são conceitos. Acreditar nisso é dizer, eu creio nela. Como a gente viu aqui, né? Os 66 livros são considerados autoritativos, ou seja, são livros de uma autoridade superior. Nela encontramos o sola scriptura, que seria somente as escrituras, que foi o grito da Reforma Protestante, um dos gritos. Esse termo também foi usado por João Crisóstomo no século III. João Crisóstomo, ele era chamado a boca de Deus, a boca de ouro. Ele era um pregador muito eloquente, um pastor muito abençoado, que pastoreou a igreja de Éfeso, e ele era chamado a boca de ouro, porque ele anunciava as palavras de Deus com autoridade e com unção. Então, você vê que isso não é novo, né? E os inimigos da palavra sempre existiram. E sempre vão existir, viu, meus irmãos? Sempre existiram. Quem foi o primeiro inimigo da palavra? Vamos lá. Satanás. Aonde? No Gênesis. Em que lugar mais especial do Gênesis? Foi assim que Deus disse? Entenderam, irmãos? Satanás, ele é um teólogo e lá na eternidade, no ambiente perfeito, ele tentou alterar a palavra. Guardem isso. O diabo, ele não cria nada, ele copia e altera. Deus cria do nada. Deus é aquele que se revela. E o diabo tenta copiar Deus. E quando ele não consegue, ele tenta alterar o que Deus disse. E a grande luta do diabo é alterar a palavra. Pode ver que é isso que acontece o tempo todo. Ele não preserva a palavra. E se por acaso o diabo usa um texto da palavra, logo na sequência vem outra deturpação alterando aquela palavra. Lembram dos 40 dias de jejum de Jesus? Sim. Diga aos teus anjos. Não é assim que está escrito? E aí ele tenta alterar, né? Ele tenta demonstrar o que não é. Guarda isso, irmãos. A Bíblia ela é inerrante, ela é inspirada, ela é suficiente, ela é infalível. Tá bom? Maravilha? Vamos lá, vamos prosseguir. Continuando aqui. Agora leia para nós, Júnior. Dá para ler? Tá. Pode. Vamos agora falar sobre essa definição do cânon. O cânon. O vocábulo grego... Que seria a palavra cânon, né? Cânon, transliterado, né? Cânon. Vem do grego e do latim canone, de uma palavra semita, que significa cana. Em hebraico, por ser longa, fina e reta, a cana pode ser usada para medir, como hoje usamos o metro. Por isso, a palavra para cana veio a denotar uma vara de medir. Depois, por extensão metafórica, uma regra, um padrão, uma norma. Olha, é exatamente essa palavra cânon, irmãos, ela se deriva dessa ideia, dessa palavra que era uma régua. Cânon era como se fosse uma cana de medir, era um aparelho de medição.
Então, tudo que você vai fazer ou construir, você precisa medir. Para quê? Para saber a exatidão. Então, de uma forma metafórica, virou que um padrão, uma regra. Hoje nós temos várias tabelas de medições. Temos centímetros, temos paquímetros, temos metros, temos quilômetros. Pode ver que cada coisa no seu lugar. Então, para que antigamente, quando se queria dizer isso daí está no padrão, isso está de forma correta, isso está de forma adequada, se dizia isso está dentro do cânon, isso é realmente validado por aqueles que mediram antes. Então, a palavra cânon, ou canonicidade, canonicidade, vem dessa ideia de régua de medir. Foi passado pelo critério, ela foi medida. Como assim? A Bíblia ela foi escrita. Deus se revelou. Houve profetas que profetizaram e que aquela profecia aconteceu. E houve pessoas que depois pegaram essas profecias e copiaram essas profecias para outras gerações. Ou seja, quando você pega um texto dos dias de Davi, pega um texto dos dias de Moisés, pega um texto do dia de Malaquias e compara esses textos, é o mesmo texto? Ou está tendo divergências? Então, o cânon tem a ver com essa questão do que foi feito, foi medido, foi aprovado, foi testado. E se tornou, então, uma palavra metafórica, né? Dando essa ideia de uma regra, de um padrão, de uma norma. No direito tem as normas do direito. Por exemplo, o que rege o nosso país? A nossa Constituição. Poderíamos dizer, se de fato fosse assim, mas num país sério, a Constituição rege aquele país. A lei maior, né? É a lei maior. É o cânon daquele país. É o cânon. Como a gente pode usar por similaridade o Inmetro. Sim. O Inmetro que avalia um determinado produto, tamanho, sim, qualidade. Exatamente. Ele tem que passar pelos critérios. O cânon nada mais é do que a comprovação de que aqueles livros passaram pelo critério de autenticidade, de veracidade, sim, de historicidade. Por isso que nos 66 livros, nós temos o quê? Nós temos eles como eles pertencem ao cânon sagrado. Eles não estão fora do cânon. Olha que interessante. Ontem, inclusive, um irmão publicou no grupo de edificação. Depois, se quiserem, eu até publico para vocês. Um professor, que ele é pastor, que ele estava também fazendo uma pós de história, e uma professora entrou com uma Bíblia na classe e começou a menosprezar a Bíblia. E ela começou a menosprezar, e todo mundo sabia que naquela classe tinham 2 pastores, um assembleano, ou um pentecostal e um batista. E aí, depois de ridicularizar a Bíblia, ela disse assim, por acaso alguém quer falar alguma coisa? E todos os alunos olharam para o pastor e para os 2 pastores, é óbvio, né? Naquela hora. E aquele pastor, então, foi à frente e deu uma explicação muito linda. Eu não sei se vocês sabem, mas é de consenso comum de que toda a história dos grandes pensadores gregos, existem pelo menos 5 cópias por exemplo, quando você pega o acervo de Platão, quando você vai estudar a vida de Platão, o que você tem de material de Platão, cópias de Platão? Vocês acham que existe no mundo muito material da época de Platão? O que vocês acham? Já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Eu posso estar enganado, mas acho que de Platão não tinha nada. Tem de Sócrates, né? Que é o discípulo dele. Ou é o contrário? É o contrário. É o contrário. Platão é discípulo de Sócrates. Sócrates não deixou nada. Sócrates não deixou nenhum documento, nenhum registro. Então, mas vamos pensar nesses 3 grandes filósofos gregos, Platão, Sócrates e Aristóteles. O que vocês acham que tem? Então, nosso irmão até nos ajudou aqui, né, Júnior? Dizendo que Sócrates não deixou nada, né? Mas Platão existe... pode falar.
sabendo da existência de Sócrates somente por Platão. Sócrates não deixou nenhum registro, nenhum acervo. Então, hoje, existe até um questionamento. Será que Sócrates existiu? Porque tudo se sabe através de Platão. Olha que interessante. E você vê as pessoas questionando Sócrates e Platão? Não. Não se tem como aprovação científica, porque há uma tradição, só porque alguém disse. É como, por exemplo, irmãos, quando nós pensamos um pouco sobre algumas histórias, né? Por exemplo, Ulisses, que foi o grande escritor grego, né? Odisseia. Que escreveu Odisseia, que escreveu sobre Atlântida. Atlântida existiu? Né? Ulisses que escreve sobre isso, mas aí eu te pergunto, ali é o quê? Ali é uma obra literária? É Troia, né? Troia, ele escreve Troia, ele escreve... Então, o que acontece? Troia existiu? Ou aquilo era uma literatura? Estão entendendo o que eu quero dizer? Uma coisa é certa, Ulisses existiu, ele era um escritor, assim como outros escritores romanos, Lucano. Mas o que eu quero dizer? Para se validar um poeta, um escritor antigo, você precisa de apenas 5 cópias. Aliás, tendo 3 cópias, você já tem documentos suficientes para validar. Se você tem 5, ou seja, você já quase dobrou. E esse pastor, no momento que ele foi fazer a defesa, ele citou de forma técnica a história mundial e citou, por exemplo, os filósofos. E falou, olha, desse filósofo você tem 5 cópias, desse outro você tem mais 5. Aí, quando ele citou o Novo Testamento, ele deu a quantidade de milhares de cópias. O que eu quero dizer com isso? Se há um documento na história da humanidade que foi comprovado pelos seus manuscritos, é a Bíblia Sagrada. Então, a gente, quando pensa nisso, não deveria ter tanta crítica. Mas por que há uma crítica? Porque a revelação de Deus vai contra a vontade e a paixão humana. A promessa de Deus e a palavra de Deus vem contra. Então, por essa razão que é tão questionado. Interessante, né? E a Septuaginta, né? Que os judeus do Egito que formaram o cânon, né? Através deles, né? Traduzindo para do hebraico para o grego. Exatamente. Nós temos muitos documentos no Velho Testamento, mas de forma no Novo Testamento que pertence ao cânon. Do Velho Testamento não temos tanto, mas o que nós temos é uma tradição de um período para o outro. A gente vai chegar lá mais para frente, tá bom? Então, tudo bem até aí? Deu para entender o que era cânon? Vocês vão estar vendo essa definição nos livros com maiores detalhes, tá bom? Mas o cânon, então, quando falamos esse livro é canônico, é porque ele passou pela régua, ele passou pelo critério. E aquele livro não é canônico. Aquele livro não faz parte do cânon, é porque ele não está na regra. Vamos lá. Tobias, né? Livro de Tobias, olha. Eu tenho aqui, deixa eu virar um pouquinho, ó, sessões de Bíblias, né? Não dá para ver todas? Mas aqui eu tenho as minhas Bíblias, tá vendo? Tudo apócrifo, né? Os livros que não mas eu tenho. Hã? Livros apócrifos, né? Os livros que não entraram no cânon. Então, exatamente. Ó, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar a Bíblia. Onde está? Eu tenho Bíblias católicas também. Aqui, a Bíblia de Jerusalém. Então, quando nós pegamos, por exemplo, eu tenho várias Bíblias, inclusive Bíblias católicas, mas eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, tem vários livros que na nossa Bíblia não tem. Quais são esses? Baruque, Tobias, Enoque, Primeira e Segunda Macabeu. Existem vários livros que, para nós, não são livros canônicos. Nem para judeus, né? Então, pode falar, Júnior. E nem para os judeus, esses aí também não são. Exatamente. Isso que eu ia falar agora. Por que para nós não conservamos esses livros como canônicos? Porque
dentro da história judaica, os judeus têm esses livros como livros da sua literatura, não como livro sagrado. Sim. O livro de Macabeus, para um judeu, irmãos, deu uma travada aqui? Travou não, né? O livro de Macabeus, só para os irmãos terem uma ideia, para os judeus, não é um livro sagrado, é um livro, ele é um livro chamado histórico, faz parte da história dos judeus. Baruch, a mesma coisa. É a revolta do Macabeu, né? Exatamente. Ele vai falar sobre a história das revoltas dos Macabeus. Tobias, Judite, por exemplo, são livros que faz parte da literatura judaica, da história deles. Mas os judeus não têm esses livros como livros sagrados. Quando você pega, por exemplo, irmãos, essa daqui é minha Bíblia em hebraico, tá? Minha Bíblia em hebraico. Quando você pega uma Bíblia do Velho Testamento em hebraico e você abre ela, você nota que ela é igualzinho à nossa Bíblia, contendo 39 livros. Não tem os livros apócrifos. Esse é um dos fatos. É um dos fatos pelos quais nós conservamos a nossa Bíblia igual à tradição judaica. Tá bom? Depois a gente vai explicar o porquê dos livros apócrifos. Ainda agora não. Tá joia? Tudo bem até aí, irmãos? Ok. Então, continua lendo para nós, Júnior. Os cristãos ortodoxos, conservadores. Os cristãos ortodoxos conservadores consideram os livros canônicos como sendo inspirados por Deus ou como expressando a história autoritativa da relação entre Deus e o seu povo. Ficou na lista do cânon inspirados, os 66 livros que conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. Pode ler outro? Pode continuar. Ficou fora do cânon todos os livros apócrifos e deuterocanônico, Igreja Católica, Alcorão, Judaísmo, o Livro dos Mormons, etc. Ou seja, tanto os livros apócrifos ou deuterocanônicos que a Igreja Católica classifica como inspirado, nós não consideramos. Dentro também de muitas tradições, nós não consideramos o Alcorão como um livro sagrado, assim como também não consideramos o livro dos Mormons e outros livros que para outras religiões são importantes. Para nós, o que importa é a Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo até aí? Alguma dúvida até aí? Tem também Querem o Talmud, fazer alguma né? pergunta? Os judeus também tem o Talmud, né? Que surgiu logo após Cristo, né? Talmud eles têm como as tradições judaicas. Eles têm ele como um livro não inspirado, mas tem autoridade, né? Então, na realidade, irmão Júnior, o que seria o Talmud, né? Lembra quando Jesus ele falava sobre vocês seguem as tradições dos homens? Sim. As vossas tradições. Então, dentro do pensamento judaico, havia o quê? Havia, depois do cativeiro babilônico, depois de Esdras, Neemias, logo naquele período que veio os profetas chamados menores, e depois temos aquele período chamado período interbíblico, onde surgem os Macabeus. Sim. Ali vão tendo várias linhas teológicas que vão surgindo. Sim, ali surgem os essênios, surgem tradições do rabinato, e dentro das tradições do rabinato, o que acontece? Surgem uma chamada Pesher e uma outra chamada Talmud e muitas outras tradições. O que seriam isso? Vocês vão estar aprendendo mais para frente sobre isso. Mas era uma maneira em que eles liam e aplicavam as verdades bíblicas, dando uma nova compreensão sobre aquele fato. Por exemplo, nós sabemos que Deus tinha reservado o sábado para que fosse adorado ao Senhor. E um dos motivos pelo qual Deus leva o povo ao cativeiro babilônico
foi porque eles abandonaram a palavra de Deus, aí abandonaram a adoração a Deus, e, naturalmente, se já deixaram Deus e a sua adoração, o dia de sábado já não era mais relevante. Por quê? No momento em que Deus deixa de ser relevante, o dia de adorar a Deus também se torna irrelevante. E podem ver que um pouco antes de irem para o cativeiro babilônico, eles adoravam ao Deus de Israel e a Baal, que era o Deus da prosperidade. Então, nos dias antes do cativeiro babilônico, o povo de Deus tinha se desviado ao tal ponto que a idolatria era presente entre eles. Eles adoravam o Deus de Israel, mas adoravam os outros Baals das outras nações, das nações cananeias. E aí vem o cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico, Deus ajeita a casa. E quando Deus ajeita a casa, no momento em que, depois que eles passam pelos 70 anos de cativeiro babilônico, eles voltam. E quando eles voltam, eles restauram todas aquelas práticas, que é a adoração a Deus, o temor a Deus, o valor da lei de Deus, etc. e tal. E nesse contexto, eles começam, então, a o quê? A fazer o quê? Uma remontagem da sua vida de piedade com o que a Bíblia dizia, com o que os profetas ensinaram. Só que, como tudo na nossa vida, nós gostamos de acrescentar o que Deus não acrescenta. Pode ver que nós estamos fazendo aqui teologia, e a proposta do nosso seminário é mergulhar no texto sagrado. Não é mergulhar nas nossas tradições. É aprender com as nossas tradições o que elas valorizaram do texto sagrado e também aprender com as nossas tradições aonde eles erraram para que a gente não erre. Quer ver um exemplo, irmãos? Será que nós, hoje, como igrejas históricas, a gente também pode, muitas vezes, colocar a nossa denominação acima da Bíblia? Pode ou não pode? Pode. Tem umas aí que tem a dominação acima da palavra. Ele segue os dogmas da própria igreja, e a importância de Cristo e a fé fica em segundo plano. Está entendendo? Ou seja, a tradição da igreja se torna mais importante do que Sim. as escrituras. Sim. Será que a gente pode cometer esse deslize? Claro que pode. O poder, o status, a fama, a riqueza, o domínio. Ou seja, e na história da igreja, será que batistas pecaram nesse sentido? Metodistas, presbiterianos? Claro que sim. Percebam, irmãos, a história ela se repete. Então, percebam uma coisa. O povo também que voltou do cativeiro babilônico, quando eles foram notar e ver, eles já estavam o quê? Fazendo o quê? Alguns acréscimos àquilo que a Bíblia tinha deixado. E aí onde surgem as tradições do rabinato. Nesse contexto... Apêndice, né? Um apêndice, né? É o apêndice. Podem ver que a Bíblia está falando para a gente adorar a Deus no sábado, mas o sacerdote e o levita é o dia que ele mais trabalha. Concorda? Sim, sim. No dia que é sábado, o templo fica cheio. Trazem os sacrifícios. E o sacerdote, e os levitas, e as esposas do sacerdote, e os filhos trabalham demais. E aí, eles estão pecando? Não, irmão. No dia que o pastor mais trabalha é o dia de descanso, do domingo. Isso não quer dizer que ele não tem o dia de adoração também e não tem o dia de descanso. Mas podem ver que, em nome da tradição, os líderes judeus começaram até a delimitar. Olha, então é o seguinte, você tem que dar tantos passos no sábado. Aí eu te pergunto, esse apêndice está nas escrituras? Não. Sei não. Mas estava na tradição? Não. Tradição, sim. Por isso que foram criando as escolas do rabinato e surgem, e nos dias de Jesus, ou seja, por volta de 4 séculos depois do regresso de Esdras e Neemias, já tinham tantas tradições que quando Jesus veio, os maiores opositores a Jesus eram quem? Era o rabinato. Exatamente. Por quê? Porque eles estavam agora governando junto com o Império Romano e não queriam perder o status quo para aquele profeta chamado João Batista e muito menos para aquele outro profeta chamado Nazareno. Porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré ou da Galileia. E eles iriam deixar o status, o sinédrio e o poder para seguir um discípulo de Nazaré? Tem profeta na Galileia ou de Nazaré? Nem profeta nascia de lá.
como ele pode ser o Messias? E podem ver que a grande oposição de Jesus era quem? Era a escola, por causa da tradição. Olha a história se repetindo. No Velho Testamento, abandonaram a palavra de Deus por seguirem falsos profetas. Depois, houve a tradição. Aí depois vem a história da igreja. Na história da igreja, a igreja vai seguindo o seu caminho e, de repente, a tradição vai entrando. O poder. E hoje, temos tradições? Temos poder? Perigoso, meus irmãos. Percebam como que a história se repete. Por isso que a gente está aqui refletindo sobre as Escrituras e repensando. Então, aqui nesse ponto, exatamente, quando a gente leu isso, né, a gente vê o seguinte, que nós não consideramos nada daquilo que a Bíblia não considera. É simples assim. Tá bom? Pastor Johnny, leia para nós agora o cânon, continuando ainda mais um pouco sobre essa literatura cânon. A partir do Sínodo de Laodiceia 360, os livros da Bíblia são chamados de canônicos porque a Igreja os reconhece como normativos para a fé e para a vida dos fiéis sobre a base do seu conteúdo objetivo. Ou seja, né, depois desse sínodo, ou dessa reunião, desse concílio de Laodiceia, foi quando, então, houve essa nomenclatura. São livros canônicos. Foi uma maneira que se definiu para dizer, olha, eles estão dentro da regra. Eles estão dentro daquilo que reconhecemos e validamos. Vamos dizer assim, nos dias de Pedro, Paulo, João, eles tinham o quê como palavra de Deus? As Escrituras. Exato. Lembra que Jesus, ele cita as Escrituras, Pedro diz as Escrituras, ele fala, porque Jonas, porque Moisés, porque Abraão, não é assim? Pode ver que Jesus, quando ele vai refutar a tradição dos homens, ele usa a expressão, porque vocês invalidam a palavra de Deus seguindo a tradição dos homens. Lembram daquela questão do filho que podia desobedecer aos pais porque era corbã? Lembram disso? Sim. Ou seja, não, você agora se consagra a Deus e desobedece ao teu pai, porque agora você não está mais debaixo da autoridade do teu pai, porque você faz um voto a Deus, Deus é maior do que o teu pai. Então, percebam como as tradições, elas foram alterando aquilo que era a essência. Então, Jesus, quando ele fala da palavra de Deus, ele cita as Escrituras, ele cita os profetas, podem ver que ele valida o livro de Jonas, irmãos. Vem cá. Teologia liberal. Você acha que um teólogo liberal ia falar o quê? Que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Vem cá, explica isso. Dá para acreditar nisso? Pastor, eu não sei se só comigo aqui, mas falhou o teu áudio aí, tá? Falhou? Opa. Será que está falhando? Deixa eu ver. Ó, tô te entendendo bem agora. Só travou tua imagem, mas eu consigo te ouvir bem. Então, vamos lá. Não sei o que pode ter acontecido. Para mim aqui tá tudo tranquilo. Voltou? Perfeito. Então deve ter dado desculpa, a imagem está travada. Para mim, pelo menos, né? E para vocês, minha imagem está travada, irmãos? Está travada, pastor. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Só um minuto. A internet parece estar normal. Deve ter dado uma oscilada na internet. Tá tranquilo, agora voltou. Então, voltando aqui. Profeta Jonas. A história de Jonas. Jesus valida. O Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra como Jonas. Ele não validou ou não validou? Validou. Agora... Acho que Jó também, né? Acho que Jó, salvo engano, Jó também. Sim, ele valida Moisés, ele valida um monte de coisa, né? Mas olha que interessante. Vamos pegar agora Jonas, porque Jonas explica cientificamente como é possível um homem ser lançado no mar revolto e um peixe o engoli-lo, e por 3 dias e 3 noites ele ficar no ventre do peixe e não morrer, e ser cuspido, e ele ir, descer a praia e depois andar quilômetros e quilômetros, dias a fio, chegar a Nínive e lá pregar a palavra e salvar aquela nação. A maior conversão da história, 120 mil habitantes.
Aí eu digo para você, Jesus deveria estar delirando. Como que ele vai validar um conto da carochinha desse? Por que ele fez isso? Porque ele acreditava. Ele foi quem preservou Jonas. Ele, junto com o Pai, com o Espírito Santo, que conduziram Jonas. Ou seja, aconteceu. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: ou vocês acreditam em Jonas, ou vocês estão dizendo que eu sou louco. Ou a história de Jonas é uma mentira, ou eu também sou um mentiroso. Ou, de fato, Jonas é verdade e eu sou verdadeiro. Está entendendo? O teólogo liberal, ele não vai jamais validar algo assim. Mas notem, por isso que eu digo para vocês que o que estamos fazendo aqui é aprender a amar a Deus com a mente, segundo a palavra de Deus, segundo a revelação de Deus. E só aprendemos a confiar em Deus porque usamos do artifício da fé. Porque se a gente não usar a fé, a gente não consegue, porque são coisas baseadas em milagres, em inexplicáveis, coisas inexplicáveis, né? Então, fiz esse comentário para mostrar o seguinte, que nos dias bíblicos, eles citavam as Escrituras, mas os séculos foram passando. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, irmãos. Quando Paulo escrevia um texto sagrado, quando Pedro escrevia um texto sagrado, quando Tiago escreveu um texto sagrado, vocês acham que eles escreviam tendo convicção de que eles estavam sendo boca de Deus? Ou eles escreveram, como muitas vezes a gente prega uma mensagem, e de repente eles falaram, olha, eu acho que Deus me usou hoje. O que vocês acham? Bom, é achismo da minha parte. Eu não acredito que eles tinham total convicção de que eles estavam escrevendo algo de um peso tão absurdo como é a palavra, mas, bom, enfim. O que vocês acham? Estamos numa aula, irmãos, para esclarecer tudo. Eu acho que não parte da convicção, parte da inspiração de Deus. Porque convicção eu tenho, pessoal, mas isso aí é Deus que introduz a palavra neles. Porque Paulo diz, assim diz o Senhor. Depois ele fala, aqui diz eu, Paulo, é melhor que o homem case do casado que abraçar. Ou fica como eu, com opção, com orientação. Então, é Deus que introduz nos discípulos, né, que eles escreveram. Olha que interessante, né? A gente está aqui fazendo teologia, e o seminário, para muitos, ele é uma bênção, porque ele vai nos dar convicção da revelação de Deus. Eu, particularmente, precisava do seminário para pregar com convicção. Meu coração tinha fé em Deus, mas eu tinha minhas dúvidas de como eu teria mais certeza naquela minha fé. O seminário, para mim, me fundamentou. E me criou raízes de dizer, não, eu posso sim, eu posso falar, eu posso pregar, porque houve outros homens que fizeram isso no passado e não tiveram medo. Bom, mas deixa eu tirar aqui essa atenção de vocês. Olha só que interessante. Todo o Novo Testamento, e todo escritor, seja ele apóstolo ou discípulo, eles tinham certeza de que estavam falando da parte de Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Glória a Deus. Quando o irmão disse da convicção e citou Paulo, Paulo só faz essa citação em Coríntios, sobre o casamento. Pode ver que lá em Gálatas ele disse, se eu ou algum apóstolo escrever algo que contraria o evangelho, que seja considerado anátema, maldito. Ele mesmo coloca, olha, se eu contrariar o que eu fui usado para revelar, seja um maldito. Quando ele escreve aos Coríntios e fala sobre o casamento, é o único ponto que ele abre uma exceção. Ele fala assim, olha, aqui eu estou dizendo, é melhor que o homem então. E aí ele dá uma recomendação dele. Por que ele deu uma recomendação dele? É isso que eu quero que vocês fixem. Quando Paulo dá aquela recomendação dele, era por quê? Porque ali ele não tinha uma resposta precisa de Deus. Então, ali, ele abriu um parênteses do que ele, como líder, pensava. Logo, tudo o que ele escreveu no demais, em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios,
há um terceiro e um quarto Coríntios, que depois a gente vai chegar lá. Nas cartas apostólicas, nas cartas pastorais, nas cartas das igrejas, e ele escreveu da parte de Deus. Podem ver que quando ele fala, inclusive na ceia, ele fala, assim como eu recebi do Senhor, eu também vos anuncio. Ele dá, em outras palavras, o seguinte, olha, eu recebi de Deus. O que eu estou falando é, assim diz o Senhor. É que nós não vemos o Novo Testamento, eles usar essa expressão como os profetas no Velho Testamento. A maneira da revelação é diferente. Quando Lucas escreve o Evangelho, Mateus e João e Marcos escrevem o Evangelho, eles não colocam assim, assim diz o Senhor. Só faltou isso para igualar a mesma mensagem dos profetas do Velho Testamento. Mas quando nós fazemos um estudo, olhando as Escrituras e olhando a convicção, e ainda se apercebendo do texto que lemos há pouco de 2 Timóteo e 2 Pedro, nós vemos o seguinte, tudo que foi escrito com a profunda convicção de que Deus está me revelando agora a sua vontade. E é por essa razão que Deus separou 12 apóstolos e alguns outros discípulos para serem o canal da última revelação. E é por isso que a igreja apostólica ela era uma igreja tão poderosa, porque ela estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. E isso era uma tradição que se perdurou. Então, enquanto existia o apóstolo, ele falava da parte de Deus e todos aceitavam. E por isso que eles trocavam as cartas. Mas era só os apóstolos, pastor? Não, aí temos os discípulos dos apóstolos. Quem? Temos, por exemplo, Lucas, que era discípulo de Paulo. Temos Marcos, João Marcos, que era discípulo de Pedro. Temos o escritor de Tiago, que é o irmão de Jesus, e Judas, que é o irmão de Jesus. Então, nós temos outras cartas, e Hebreus, quem possivelmente escreveu Hebreus é o próprio Paulo. Temos as cartas joaninas, as cartas petrinas, ou seja, todos eles falaram com convicção, como revelação. E depois, os discípulos dos apóstolos também sabiam e conservavam. E aí depois foi se perdendo, e isso porque morreram-se os apóstolos e morreram os discípulos dos apóstolos. Mas essa tradição foi sendo conservada. E as cartas eram compartilhadas. Podem ver que Paulo, quando ele escreve para a carta de Colossenses e para a carta de Filipenses, depois ele fala, leiam as cartas de vocês com as de Laodiceia. Ou seja, troquem, porque é tudo revelação sagrada. É Deus falando com a sua igreja, é Deus doutrinando a sua igreja. Então não tinha dúvida disso, entendeu? Fantástico, irmãos. A gente estudando aqui a introdução do Novo Testamento e do Velho Testamento, a gente vai ver. A única diferença é que eles eram, na hora que eles tinham dúvida, irmão, sabe o que acontece? A beleza do Novo Testamento é isso. Quando eles têm dúvida, eles dizem, a gente está com dúvida. A gente não sabe. Lembra dos apóstolos caminhando com Jesus? Muitas vezes eles ficavam quietos. O que o mestre está fazendo agora? Porque ele pediu para a gente guardar o cesto. Por que ele está perguntando isso? Eles demonstram essa humanidade. Então, no momento que eles demonstram a humanidade, não quer dizer que eles não estão tendo revelação, mas eles estão demonstrando o quê? A sua limitação diante do Deus encarnado. E também, depois da vinda do Espírito Santo, eles fazem algo parecido. Podem ver que lá em Atos 15, eles estão com dúvida, eles se reúnem. E agora? O batismo do Espírito Santo veio sobre gentil, veio e agora? E o que a gente faz? Eles se reúnem. E eles pedem uma direção. E eles são francos nisso. Tem hora que tem hora que não tem. E quando tem, aceita. E quando não tem, também aceita. E eles vão escrevendo nessa leveza, nessa simplicidade, nessa doçura. Mas, no entanto, tudo que escreve é como revelação sagrada. Por isso que a gente segura o texto de revelação. Hoje, quando pregamos com autoridade, nós não estamos tendo a mesma revelação. Nós estamos sendo iluminados na revelação. Entendeu? Diga, pastor Jorge. Quando Paulo escreve a Timóteo, o texto que a gente acabou de ler, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, correção. Ele está fazendo menção não do novo, até porque o novo não tinha sido compilado, né? Ele está falando justamente da antiga aliança. Embora tivesse esse tráfico dos livros, das epístolas, e obviamente eu compreendo como sendo inspirado, e não vou ignorar isso jamais, mas me parece que ele está falando do antigo. Então, é isso que a gente faz essa leitura, mas na realidade ele está falando também do novo. Quer ver um exemplo? Pode ver que Apocalipse, quando João escreve lá em Apocalipse, bem-aventurado é aquele que lê
aquele que crê na profecia desse livro, qual é o livro que ele está falando? Justamente, né? Entendeu? Então é o livro presente. É toda a Escritura. Eles eram instrumento da Escritura, entendeu? Não, assim, ó, tá claro isso para mim. É que eu penso assim, na cabeça de Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, eles não têm um livro compilado ainda, não? Então, é isso que entra a questão. Eles tinham os manuscritos, mas eles tinham já o quê? Eles já tinham os evangelhos, já estavam acontecendo, as cartas. Eles sabiam que eles eram instrumentos da revelação. Eles sabiam que os 12, qual é o projeto dos 12? Serem agora os compiladores da última revelação. Pode ver que Jesus não escreve nada. Quem escreve? São os 12. Quem não escreve, valida o outro que escreve. Por exemplo, Tomé não escreveu nada, mas Tomé validou o que Mateus escreveu, o que Pedro escreveu, o que João escreveu. Então, eles eram as testemunhas vivas do Messias, dos sinais, e da revelação, e da Escritura. Por isso que quando Paulo fala, ele já fala sendo parte daquilo e validando o que já tinha. Pode ver que os livros de Paulo a Timóteo são pastorais e ele escreve um pouco mais no final do seu ministério. Já tinham livros, não tinham todos. Possivelmente ainda não tinha nesse episódio o Evangelho de João nem o Apocalipse. Mas ele não tem dúvida de que é texto sagrado. Fantástico, irmãos. Irmãos, os apóstolos foram extraordinários. Os apóstolos foram extraordinários. Eles foram canais da revelação. Pode ver que a igreja primitiva sabia disso. Nós estamos fundamentadas na doutrina apostólica. Os apóstolos falavam, era Deus falando. E muitas vezes, irmão, não pense que eles tinham que ter uma mensagem nova todo domingo. Eles traziam a lembrança aquela mensagem. Eles traziam a lembrança aquela passagem. Eles, por exemplo, eles reprisavam o Sermão do Monte. Se Mateus já tinha escrito o Sermão do Monte, ótimo, então eles liam o sermão. E ali eles compartilhavam, e vivenciavam. Se não tinha escrito o Sermão do Monte ainda, eles pegavam o Evangelho de Mateus. Partindo dessa premissa, porque tudo que aconteceu até então, entre os 4 evangelhos, eles viviam tudo que Jesus fez, tudo existia oralmente. Que depois é que, por exemplo, o primeiro livro a ser escrito foi Marcos, então ele vem a ser escrito. Aí esses 4 evangelhos, como a gente tem pronto, e a gente faz referência ao que existe. Exatamente. Linha, né? Segue essa linha. Então, eles eram as testemunhas vivas do acontecimento. E por que 12? Um testemunhava com o outro, não, foi isso mesmo. E os demais discípulos, não, foi isso mesmo. Por isso que essa mensagem foi tão poderosa. E quando veio o momento... Agora, olha que coisa fantástica, irmãos. Eles não eram vaidosos. Como assim, pastor? Eles não tinham vaidade. Por exemplo, Mateus, só você que vai escrever o Evangelho? João Marcos, só você? Eu também tenho que escrever o meu. Eles não tinham disputa. Sim. É o mesmo povo, glorificando o único Deus. O próprio Lucas escreve Atos, né? Sim, e escreve... E ele é um discípulo de Paulo. Então, em tese, o Evangelho de Lucas é o Evangelho de Paulo. Exatamente. Mas olha que coisa linda. Paulo não fica falando, Lucas, eu que te treinei. Eu que sou chefe aqui dando cartada. É o reino pelo reino, entendeu, irmãos? Então, é isso que eu quero dizer. E quando Deus usava Lucas, e o Espírito Santo usou Lucas, a igreja sentia a confirmação do Espírito Santo e falava, ele está sendo usado por Deus. É Deus usando ele. Isso era consenso. E os apóstolos, vendo um discípulo escrever, dizia, vai, filho, escreve, que o Espírito Santo está te separando para isso. Fantástico, meus irmãos. Fantástico. Não tinha vaidade, entendeu? Prepotência. Eu sou pastor, tal, cartada aqui, o cano eu que tenho que fazer, não. Aí depois, com os séculos no Novo Testamento, o que é sagrado do Novo Testamento? Porque, querendo ou não, entrou outros livros e outros apócrifos, então eles tiveram que fazer uma limpa. Mas a igreja já tinha sido consolidada, porque durante vários séculos o que se perdurava eram os textos sagrados. Fantástico, né? Irmãos, eu preciso parar a gravação aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tranquilo?
Tá bom. Bom, eu passei alguns minutos, agora o último bloco a gente vai fazer bem curtinho, tá bom? Beleza, meus irmãos? Eu sei que hoje a gente passou um pouquinho da hora, mas vou precisar mais de, pelo menos, mais 15 minutos, tudo bem? Ok. Eu vou desligar aqui.